Olá, pessoal se conectando. Então, boa noite, pessoal que vai entrando, recebam meus boa noites. Eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Porque eu recebi uma pergunta e que eu achei muito interessante e acredito que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas também. Eu recebi essa pergunta no meu canal do YouTube, lá no Gisele Ambrosio Beltrão, lá no YouTube. Quem não se inscreveu ainda lá, é importante se inscrever porque acaba recebendo esses vídeos que eu vou fazendo conforme vai passando. Vocês estão me ouvindo bem? Só coloquem uma mãozinha assim que eu vou saber que vocês estão me ouvindo bem. Alguém, por favor? Uma mãozinha? Aí eu vou saber que estão me ouvindo. Ah, legal, Luciana, obrigada. Então, a pergunta é o seguinte, da Si Andrade. Há 3 semanas ela me mandou o seguinte: doutora, bom dia. Minha mãe está querendo fazer um testamento. Ela tem 3 filhos e 1 neto. Não tem parceiro. O imóvel tem 3 andares, onde ela quer deixar 1 para cada. Como ela pode fazer? Como ela procede? Ela colocou na pergunta. Pode deixar tudo para os filhos ou tem que deixar para o seu neto também? Aí ela me dá os parabéns pelo meu trabalho. Então, isso é muito corriqueiro no escritório, tá? As pessoas querendo fazer o planejamento sucessório, né? A gente chama isso de planejamento sucessório, e fazer a organização do patrimônio para quando, né, não estiver mais aqui, que é uma coisa que a gente não gosta de falar, mas é a única certeza que se tem, que um dia a gente vai morrer. E aí as pessoas, algumas não se dão conta disso, né? E vão deixando, e aí quando morre vai ter que ser resolvido da forma legal, da forma que a lei dispõe. Mas, se você se antecipa e faz isso em vida, você consegue organizar de uma forma que atenda os seus interesses e o interesse dos seus herdeiros. Mas, respondendo especificamente à pergunta dessa pessoa que me segue no canal do YouTube, a resposta para ela é o seguinte: primeiro, quando a gente tem os herdeiros necessários, que para vocês entenderem, os herdeiros necessários são os descendentes, que são nessa ordem filho, neto e bisneto, e os ascendentes, pai, avô e bisavô. Quando tem ascendente e descendente, esses são os herdeiros, certo? Só que a pergunta dela é o seguinte: ela não tem ascendente e ela não tem companheiro. Essa mãe quer testar em vida para os filhos, mas tem um neto. E aí ela quer saber se precisa deixar para um neto. Aí vem a questão, por quê? Porque quando tem filho e o pai desse neto é vivo, o neto ele não é herdeiro necessário. Quem é herdeiro necessário é o pai desse neto, que é o filho do testador. Então ela não tem que deixar para neto, porque o neto ele vai receber quando o pai morrer. Então ela pode sim distribuir esse patrimônio entre os 3 filhos. Ela não precisa resguardar a parte do neto, porque o neto sequer tem parte ainda. O neto ele só entraria na sucessão como herdeiro necessário se o pai dele fosse falecido, ou a mãe, né? Ou a filha desse testador, ou o filho desse testador fosse falecido, e aí sim todos os filhos desse filho falecido entrariam na herança como herdeiros necessários. Vou tentar deixar mais claro, porque eu sei que essa situação de sucessão ela é bem complicada às vezes para entender. Mas eu, Gisele, eu tenho 3 filhos, tá?
todos vivos. Eles têm filhos também, então eu também tenho netos. Quando eu falecer, quem são meus herdeiros necessários? Apenas os meus filhos. Os meus netos, eles não são meus herdeiros necessários. Por quê? Porque os pais deles são vivos. Agora eu, Gisele, eu tenho 3 filhos. Um já é falecido. E esse filho falecido tem 3 filhos. Então eu tenho 2 filhos vivos, um filho morto que tem 3 filhos. Então eu tenho 3 netos. Então a herança ficaria assim, dividida em 3 partes. Uma parte para o filho vivo, outra parte para o segundo filho vivo e a outra parte para o filho morto. Que na verdade, essa parte aqui vai se dividir em 3 novas partes, que são para os 3 netos vivos. Vocês entenderam? Coloca assim se entenderam, ou se está muito confuso. Mas esse vídeo, na verdade, era bem direcionado para a pergunta que eu recebi. Eu achei melhor fazer um vídeo, porque eu escrever isso ia ser, eu acho que ia dar um nó maior ainda na cabeça dela. Ah, que bom aqui, colocou um ok, eu fico feliz de pelo menos uma pessoa entender o que eu falei. Mas esse vídeo também é para conscientizar vocês a importância do planejamento sucessório. Porque se você não faz esse planejamento, quando você não está mais aqui, quando você morre, os seus bens eles vão ser partilhados da forma legal, que é metade, se você é casado, tem companheiro, vai ser metade para o seu companheiro, a outra metade divide para os filhos. E às vezes nem era isso que você queria. Então você tem que ter consciência o quê? Que metade do meu patrimônio é dos meus herdeiros necessários, mas a outra metade eu posso dispor para quem eu quiser. Então, se eu tenho... eu tive situações aqui no escritório, por exemplo, que tem um cliente que tinha um afilhado que sempre cuidou dele, sempre foi muito mais próximo dele do que os próprios filhos. E aí ele queria contemplar ele de alguma forma no seu testamento, quando ele morresse. E através do testamento isso é possível. Claro que poderia também fazer uma doação em vida, mas ele não queria isso, ele queria que realmente fosse um presente quando ele não estivesse mais aqui. Então ele fez esse testamento. E o legal do testamento também, que é diferente da doação, é que você consegue alterar, Você fez o testamento, aí, sei lá, ele fez, por exemplo, esse meu exemplo, esse meu caso, ele fez o testamento para um afilhado. Depois de 10 anos, o afilhado está muito bem de vida, não precisa mais daquele bem que ele teria deixado para o afilhado, ele pode redigir esse testamento. Então, o testamento é uma coisa que você pode modificar ele no futuro, Você pode adaptar ele. Por exemplo, você pode ter uma filha que está grávida. Ah, não, mas eu quero deixar esse patrimônio aqui, eu quero deixar para o meu neto. Eu quero garantir para ele. Isso você pode colocar em testamento. Então é muito legal esse planejamento e é muito legal essa consciência, de que se você não fizer esse planejamento, você pelo menos tem que saber como vai ser partilhado os seus bens quando você morrer, No mínimo você tem que saber isso. Aí não, tô de acordo, é assim mesmo que eu quero que fique, ok. Agora não, eu queria que ficasse um pouco mais para minha esposa, acho que não é justo. Ou talvez é uma esposa de segundo casamento, Você já deu algumas outras coisas para os filhos, então você gostaria, que a esposa ficasse melhor resguardada numa situação, do óbito do companheiro. Tem a possibilidade? Tem a possibilidade, porque 50% você pode dispor da forma que você quiser. 50% é a legítima que a gente fala, é dos herdeiros necessários, mas o outro 50% você pode dispor, certo? Era uma live bem rapidinha aqui, só para passar essa orientação para vocês e criar um pouquinho, plantar essa sementinha do planejamento sucessório. Coloquem no YouTube, coloquem no Google, pesquisem sobre o assunto e vejam como é bacana isso,
como é legal, como é saudável você planejar a sua sucessão. Evita conflito familiar assim, ó, demais. Porque é sempre uma confusão quando morre um pai, uma mãe, os irmãos, né? Às vezes não é nem os irmãos, mas são os agregados, né? Os cunhados, as noras querendo se meter. Então, se você já deixa tudo resolvido, não tem discussão, já tá tudo certo, todo mundo já sabe como é que vai ser, não tem surpresas, né? E aí fica tudo mais fácil, tá bom? Na dúvida, se quiserem me mandar perguntas, eu vou adorar responder. Me mandem perguntas, a gente vai encerrar a live, mas podem me mandar por direct, que vai ser um prazer responder, se eu puder ajudar de alguma forma, tá bom? Boa noite, tchau, tchau.